Olá, tudo bem? Que bom te receber mais uma vez aqui no nosso podcast Estilo de Vida no Ar. Eu sou a Betina, sou profissional de educação física e quero te perguntar: quantas vezes você estava determinado a fazer alguma coisa, ter uma mudança no teu comportamento, mudar um estilo de vida, determinada coisa que você queria fazer, e por causa do meio e da opinião de outras pessoas, você acabou mudando no meio do caminho? Isso acontece muito em várias fases da nossa vida. E hoje a gente está aqui para conversar sobre como o meio vai influenciar no nosso comportamento. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Olá, meninas, tudo bem? Olá, tudo Não sei bem? se vocês querem começar se apresentando, caso alguém esteja aqui, seja novo no nosso podcast. Com certeza. Então, meu nome é Sabrine, né? Sou psicóloga e faço parte aqui da equipe com a Betina e com a Lari, onde a gente fala sobre saúde de uma forma integral, e também a gente traz bastante sobre a questão da qualidade de vida, bem-estar e autonomia, né? Exatamente. Olá, prazer. Meu nome é Larissa, sou nutricionista, também faço parte aqui da equipe. E hoje a gente vai trazer um assunto que é como que o meio influencia as nossas ações, a forma de comportamento, né? E como que a gente acaba sendo imerso por tudo isso. Maravilha. Bom, então eu vou começar esse podcast com uma pergunta, como vira e mexe a gente faz por aqui. Como é que pra ti, Lari, como nutricionista, tu enxerga quando tu passa uma dieta para uma pessoa, tu entende aquele corpo, tu vê exames, tu entende a rotina e tu monta uma dieta com o objetivo que ela tiver e tu vê que essa dieta não é cumprida muitas vezes pela influência das outras pessoas. De entrarem em dietas da moda, porque a vizinha falou que o glúten inflama, que eu não posso tomar leite, que eu não posso comer carboidrato, e tu vê todo aquele teu trabalho que era direcionado e focado para uma pessoa, acaba indo por água abaixo por uma influência que não tem, geralmente, conhecimento técnico para isso. Porque, na verdade, a pessoa, ela é bem influenciável, né? Então, a gente tem a questão das dietas da moda, a gente tem a questão desses achismos que a gente tem na parte da nutrição, né? Que dificulta bastante o nosso trabalho. Mas a gente tem que procurar andar com pessoas em que faça mais sentido. Então, quando a pessoa ela começa a questão de querer mudar os hábitos dela, querer ser mais saudável, se ela tiver um ambiente familiar ou até mesmo amigos que não peguem na mesma pegada com ela ou que achem que tudo que ela tá fazendo não faz sentido, vai ser sempre mais difícil para ela conseguir concluir, né? Então é importante quando a gente começa a mudar um hábito, seja praticar uma atividade física, seja começar uma alimentação saudável, a gente consiga colocar algum amigo para fazer junto, algum familiar, né? Para realmente isso começar a fazer sentido para a pessoa. Porque é muito difícil eu conseguir manter uma alimentação saudável no meio de pessoas que acabam não tendo uma alimentação saudável, acabam não tendo entendimento do porquê que isso é importante, E né? aí entra julgamento, né? julgamento. Entra piadas, entra desconforto, entra muitas questões. Quando a gente fala sobre mudança de estilo de vida, geralmente a gente fala aqui sobre encontrar uma nova tribo. E eu acho que entra nesse quesito também, né? É difícil a gente romper laços, muitas vezes com pessoas que a gente gosta, mas também a gente precisa analisar o quanto aquele comportamento do entorno acaba sendo prejudicial para minha saúde. E eu digo nem romper laços, por exemplo. A gente não precisa parar de frequentar determinado local. A gente não pode parar de sair com os amigos porque a gente quer ser saudável, porque isso também faz parte das conexões do ambiente saudável, né? Mas a gente tem que começar a achar um meio termo disso. Sim. Então, por exemplo, assim, se eu sei que aqueles meus colegas de trabalho, eles consomem doces todos os dias pós-almoço, e eu não quero buscar isso, ter uma conversa ativa com a pessoa, né? De dizer, olha só, gente, realmente tá difícil pra mim. Será que a gente consegue intercalar isso? Será que a gente não consegue buscar outras versões também? Isso a gente trabalha bastante quando a gente trabalha em ambientes que são de trabalho. A gente conversa tenta trazer mais pessoas daquela tribo para também para esse lado, né? Então, praticar atividade física em coletivo, começar a colocar essas pessoas para que a tua mudança seja mais facilitada, né? E quando a gente fala também sobre o meio, a gente pode falar também da parte de quando a gente tá baixo astral, a questão do negativismo, né? De uma pessoa que é muito negativa, né? O quanto que isso influencia também, né? A questão do pensamento, né, Sabrina? O que você acha? Isso. Uma das coisas, assim, que tu levantou, né, Lara, é justamente isso. Às vezes a gente não precisa
precisa se excluir daquele grupo, porque talvez aquele grupo é o que faz parte da tua vida ali no trabalho. Mas o que acontece, né? As pessoas também acabam estranhando, fazendo piadinhas, né? Falando, olha, mas agora tu vai comer só alface, por exemplo, né? Tu não vai mais compartilhar comida com a gente, porque a comida é social, né, Lari? A comida é social, a comida é afetiva. Só que, na realidade, o pessoal também tá passando por esse processo de mudança, esse processo de estranheza. Então, por exemplo, tu não vai estar mais compartilhando aqueles mesmos comportamentos que antes tu tinha. Então, assim, todo mundo vai passar por um processo de modificação. Mas o que tem que acontecer é você ter realmente uma clareza sobre essa mudança que tu tá querendo na tua vida, né? Realmente, assim, ter esse entendimento, porque é quase uma luta contigo mesmo. Né? E é difícil, e né? é muito Sempre mudar. difícil. A gente já falou aqui outras vezes como mudar hábitos é difícil. Principalmente quando a gente fala de uma mudança de estilo de vida. E, de novo, eu vou reforçar essa questão. Ninguém muda em 20 dias, 21 dias. Não é assim que funciona. Ou até o novo agora é 78 dias. Os novos estudos. Então. Imagina, né? A pessoa sempre teve, durante toda a vida, o mesmo hábito. Aí, do nada, em 2 semanas, vai querer mudar? Não tem como. Sim, né? não faz sentido. Não faz sentido. Mas então, assim, o que acontece? As pessoas que estão na tua volta não quer dizer que elas não te amam, que não gostam de ti, ou que realmente querem influenciar com que você volte para esse caminho. Na realidade, tá todo mundo habituado a, por exemplo, tomar essa cervejinha depois do trabalho, né? A comer coisas gordurosas num happy hour, numa janta, enfim. Então, isso também é uma questão de modificação e é um progresso e realmente é complicado. Mas em questão, assim, por exemplo, nós somos seres sociais e nós precisamos dos outros. Independente da situação onde você está, sempre vai ter uma pessoa ali contigo. Tanto é que a Lari também levantou, olha, se vê que tem uma pessoa que está indo no mesmo caminho que tu, né, faz essa relação, essa nova conexão, realmente chame para ela começar a entrar nesses hábitos para facilitar, né, esse processo para ti. Mas quando a gente está nesse ambiente que é tóxico, é o familiar, né? Que sempre traz aquele pãozinho com farofa em cima e tu tá ali naquele processo realmente de fazer uma alimentação mais adequada naquele momento pra ti, que tu vê que tu tá tendo uma outra visão da tua vida, acaba se tornando mais difícil. E aí entra a questão do diálogo, né? Das conversas, realmente de falar, porque muitas vezes a gente tem medo, né? De falar pro outro, de colocar um limite, de dizer não, de se realmente se colocar naquela posição. Então, assim, não tenha receio, né? Vai ser difícil, é uma conversa difícil, é uma conversa delicada. Às vezes a pessoa não vai estar nem aí pra tua vida realmente, não vai dar bola, enfim. Mas pelo menos tu verbalizou, né? Então, assim, se vê que não adianta, aí a gente precisa realmente começar uma modificação da questão do ambiente onde você está inserido, né? Então, assim, eu tô trabalhando num ambiente que é muito tóxico. Todo dia começo a ficar estressado, com dor de cabeça, tô começando a ficar numa estafa. Tá na hora de começar a analisar. Será que realmente vale a pena tu continuar por 1 ano, 2 anos nessa empresa que realmente está te custando? Porque é um custo, né? É um custo de saúde mental. Identificar também o que é tóxico. Porque o que eu sinto hoje é que banalizaram a questão de ambiente tóxico. E tu não gostar de alguma coisa já vira tóxico. Tu não tá com disposição, tu vira tóxico. Tu não quer trabalhar, o ambiente vira tóxico. Tá, mas vamos falar sério sobre o que é um ambiente tóxico, né? Porque as pessoas estão tendo exaustão mental, estão tendo burnout, estão tendo mais ansiedade do que tínhamos há 5, 6 anos atrás. Mas, assim, nem todo ambiente é tóxico se às vezes eu não me sinto confortável lá. Às vezes é uma questão de valores, às vezes é uma questão... E isso não só para o ambiente de trabalho, né? Para tudo, assim. Mas, assim, até que ponto é algum descontentamento que eu tenho e até que ponto aquele ambiente efetivamente vira tóxico. Para também que não se banalize. Eu acho que entrou muito na questão de banalidade do quanto é prejudicial um ambiente tóxico e qualquer coisa acabou indo por esse caminho também. Isso. Então, assim, o que acontece, né? A questão do ambiente tóxico vai depender de cada um. Né? Então, cada um vai ter a sua visão do que é uma toxicidade, né? Aquilo que realmente está ali causando aquele calinho ali no pé. Mas o que acontece, né? Vamos falar sobre a síndrome de burnout ali, né? Esgotamento mental e físico também. O que acontece? Muitas vezes, antigamente, falava-se muito que era a empresa.
né? A empresa onde está inserido, é a indústria, é a cultura, enfim. Mas na realidade não é isso, porque se fosse isso, aquela empresa, todos estariam com a síndrome de burnout. Então, assim, o que acontece? Tem pessoas que estão mais suscetíveis, né, a desenvolver esse estresse crônico, esse esgotamento, porque tem a questão de personalidade, tem algumas características da pessoa ali, por exemplo, ou ela é muito perfeccionista, ou realmente ela abraça todas as demandas, porque é uma forma dela se sentir valorizada naquele ambiente. Existe uma outras infinidade de características que agora não estou me recordando, mas existe da pessoa, existe também da empresa. Então, realmente, vai ter empresa assim, por exemplo, eu tenho uma função X. Daqui a pouco, semana que vem, essa função já mudou. Já é uma outra coisa. Daqui a pouco, na outra semana, já é outra coisa. A pessoa começa a se sentir perdida, assim, nesse processo, né? Então, isso também acaba afetando a questão da produtividade dela. Só que ela não sabe, ela não enxerga, né? Ela não consegue ver, porque isso faz parte dela. E eu acho que né? isso não conseguir ver também... A gente até estava conversando antes de começar o conteúdo aqui, o quanto é difícil a gente, no momento que está vivendo, identificar que aquele ambiente é tóxico e está afetando o meu comportamento, né? Isso, porque faz parte da pessoa, ela tem essa característica. Só que, digamos assim, ela tá no ambiente errado, que ela tem essas características e ela vai estar mais vulnerável a isso, né? Então, assim, o que acontece? A pessoa acha que ela precisa dar mais dela. Poxa, realmente, eu tenho essas demandas, eu preciso abraçar mais essas demandas para dar conta do meu trabalho, para eu conseguir ter uma promoção, enfim. E acaba sendo um ciclo que acaba chegando a um ponto de estafa. Sim. E aí, a pessoa ainda, quando chega nesse processo, ela não se dá por conta. Claro. Que é o ambiente, ou que são também por parte dela. Nem sabe de onde veio. É aquela sensação que um caminhão atropelou e tu não sabe nem de onde veio aquele caminhão, né? Isso, porque daí o que acontece? A metade da vida dela é só trabalho. A outra parte é dormir, digamos assim, se alimentar. Sim. Então, a parte da vida social, a vida pessoal, ela acaba deixando de lado. Porque tem digamos assim, para a pessoa, o valor do trabalho é maior do que tudo. Sim. Então, ela valoriza muito o trabalho. Tá tudo bem, né? Realmente tem gente que tem isso. Só que ela tem essa vulnerabilidade. Então, isso acaba adoecendo, né? E saindo um pouco dessa questão só de burnout, mas também mantendo na saúde mental, a gente vê que o crescimento de números de pessoas ansiosas e depressivas tem aumentado cada vez mais. Tem. E como é que funciona para ti, então, como psicóloga, quando tu consegue diagnosticar uma pessoa, tu já enxerga que ela tem crises de ansiedade, ou ela já tem gatilhos para virar uma pessoa efetivamente com diagnóstico de ansiedade, ou ela já tem traços de depressão. E quando tu conversa com ela, tu explica esse cenário, mas a tua fala é invalidada por, de novo, isso não existe, né? Porque a gente sempre fala isso. Diagnóstico de saúde mental é muito delicado, porque a gente não consegue um raio-x da saúde mental. E muitas pessoas ainda continuam com essa batida de isso é frescura, isso é falta de alguma coisa, isso é falta de laço até, né? Como é que funciona, assim, quando tu enxerga que a pessoa realmente ela precisa de uma ajuda, mas o meio que ela tá influencia de forma negativa nesse comportamento? Então, a gente tem que trabalhar muito em terapia, né? Porque existem muitas outras coisas nesse sentido. Por exemplo, a gente tem que analisar onde que é essa família, como é que é a estrutura dessa família, né? Como é a questão da autoestima, se ela tem uma autoestima muito baixa, a confiança que ela tem em relação a si mesma, como ela se coloca em frente a algumas decisões, algumas opiniões, se ela tem a questão de submissão ou não. Mas é um trabalho, assim, um pouquinho árduo, né? No sentido, assim, que realmente a gente é complexo, então não tem como ser algo muito fácil de realmente, é isso, então a tua vida tá resolvida. Mas, assim, é algo que tem que ser muito trabalhado, né? Então, para essas pessoas, a gente acaba entrando por um outro lado de terapia, né? Que é fortalecer a questão realmente de como que ela está nesse lugar do mundo, quem é ela, sem a família, sem esse grupo de pessoas, né? Como que realmente ela está em questão até da autocompaixão, né? No sentido assim de, poxa, olha só o quanto que eu caminhei até aqui, né? Será que realmente eu tenho que ficar me penalizando em relação a isso? Será que eu realmente tenho que ficar fazendo as coisas do que os outros estão falando que eu tô fazendo errado e eu tenho que acatar? Então, assim, é um trabalho que a gente tem que trabalhar em terapia. E isso vale
por anos ou meses, enfim, dependendo do grau da pessoa, né? Então, assim, a minha família, ela realmente, eu consigo identificar que ela me deixa muito mal, né? Então, assim, a gente começa a fortalecer esse paciente. A gente acaba sendo o ponto de referência para ele, né? De que, por exemplo, assim, tá tudo bem? Né, tu tá nesse caminho, então a gente vai começar a construir a partir de então. Porque a gente começa a trabalhar muitos dos papéis familiares que estão ali também, né? Poxa, meu pai sempre foi autoritário, então eu nunca falei, eu sempre acatei tudo que ele falava. Então a pessoa começa a vir a modificar algumas coisas nesse sentido. Claro que ela não vai se tornar uma rebelde, né? Não é nesse sentido também. Tipo, meu Deus, eu vou sair de casa e, né? Às vezes isso pode acontecer, às vezes não, né? Mas assim, é no sentido da gente começar realmente a abrir portas, assim, caminhos para ela começar a enxergar que existe uma vida para além daquele ambiente. E ela se dá por conta daquilo, não a gente apontar, né? Olha só, mas esse ambiente está muito tóxico. Tá na hora de você modificar. E não é a gente que tem que fazer isso, né? É a pessoa vai começando a construir esse olhar e ela vai se dando por conta, né? E para isso, ela vai amadurecendo e vai identificando em outros lugares também. Isso né? a gente vê de várias maneiras, né? A gente deu aqui o exemplo da alimentação, da saúde mental, mas isso pode influenciar para tudo que a gente faz. Quantas vezes a gente está bem, acorda disposto, feliz da vida, curtindo o mundo, chega num ambiente onde as pessoas estão revoltadas, são estressadas, são insatisfeitas, estão louca da vida, e aquilo ali vai te minando. Aí tu começa a ver que, nossa, mas tal coisa nem é tão bom assim. Nossa, o céu não tá nem tão azul assim. O mar nem é tão bonito. E aquilo vai te desestabilizando de uma maneira. E isso que tu falou antes, às vezes a gente tá lá com uma dor, com um desconforto, com uma tensão, ou colocando a culpa na comida, descontando em outras pessoas que não tem nada a ver com o rolê, né? Quantas vezes a gente recebeu alguma carga que não era nossa e passou isso adiante e nem viu que teve esse comportamento e nem sabe de onde veio. Mas essa influência do meio, ela é muito quase drástica, tanto pro lado positivo quanto negativo. Então, realmente influencia. Eu acho que a parte que a gente tem mais recebe mais influência, eu acho que é na adolescência, né? Adolescência a gente sempre quer se conectar com as pessoas, se encaixar na tribo, tu precisa ter determinado comportamento e ok, até determinado ponto ok, desde que aquela base tenha vindo mais forte para que não leve para comportamentos ruins também. Mas a gente também tem que entender, virar esse jogo e estou na vida adulta, né? Sou um adulto e agora eu sou responsável pelas minhas escolhas. Se eu quero fazer A, eu posso fazer A. Mas eu tenho que arcar com aquelas consequências também. Mas ir por o que faz sentido para cada um, né? Não perpetuar esse comportamento da adolescência para a vida adulta. Para conseguir ter ou bons hábitos, ou melhorar hábitos, ou aquela coisa que a gente sempre quer fazer. Sempre quis pular de bungee jump, sei lá. E não fui porque fulano disse que é ruim, fulano disse que não é bom, fulano disse que vai me causar tal coisa, e eu acabo não indo fazer o que eu quero pela influência do meio. Mas até que ponto a gente é verdadeiro com a gente também, né? Exato, né? E quando a gente fala, assim, da questão da influência do meio, eu acho que seria bom a gente começar a pontuar, assim, um pouco. Quais são os primeiros sinais de que eu não estou confortável com aquilo, sabe? Começar assim, e realmente, olha só, eu quero ser saudável, quero manter uma alimentação, e eu não fico confortável com esta piada, com esta brincadeira, ou, enfim, e como que a gente faz para se posicionar com relação a isso, sabe? Então, assim, a gente precisa ter um acompanhamento, né, para conseguir fazer isso, mas a gente precisa começar a se posicionar com a nossa verdade, né, a nossa essência, né? Então, que nem tu falou ali, quando a gente, tudo bem, na adolescência a gente acaba querendo se encaixar mais, mas quando a gente é adulto, a gente já tem as nossas preferências, ou se a gente não tem, a gente tem que aprender a conhecer nossas preferências, né, a trabalhar com autoconhecimento, e a gente começar me fugiu a palavra agora, mas de começar a fazer o que realmente faz sentido pra gente. Não ser totalmente influenciável, né? E que nem tu falou da parte de positividade ali, a parte de chegar num ambiente e ser um ambiente estressor, né? E aí a gente ficar mais estressado, a gente ficar mais... enfim, tudo isso a gente tem que começar a analisar e a gente tem que começar a se retirar dos lugares também, né? E esse comportamento, a gente fala muito assim, descontar na comida
comida, uma depressão, tudo mais. Mas já tem estudos que mostram de doenças crônicas não transmissíveis que são relacionadas a esse tipo de comportamento. Então, assim, tu lidar com pessoas que te estressam, que te fazem mal, que tá nesse ambiente tóxico, ou tu literalmente engolir sapo todo dia, isso vai acumulando coisas no teu corpo e vão desenvolvendo doenças. Então, muitas vezes a gente acha, come mal a vida inteira, tem uma hipertensão. Não, mas essa hipertensão, ela vem de outros lugares. Ela vem da parte comportamental também. E isso está provado, tem pesquisas. Então, entender se efetivamente o meio influencia o meu comportamento. Exato, é que nem, por exemplo, o aumento do cortisol crônico vai te causar uma resistência à insulina, que pode vir te trazer um diabetes. Então, assim, a gente já sabe disso, só que uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente conseguir fazer, né? Então, são coisas também diferentes. E a gente precisa começar a identificar o quanto mais cedo, que nem a gente comentou um pouquinho antes aqui. Às vezes a gente leva anos para conseguir identificar que a gente tá num ambiente tóxico. Né? A gente leva anos e acho que a gente precisa começar a identificar os primeiros sinais. Sabrina, e pra ti, quais são os primeiros sinais de que a pessoa tá incomodada naquele lugar? Uma das coisas é quando ela começa a se questionar, né? Se realmente ela não é tudo isso, se realmente a opinião dela não vale, se realmente ela é burra, se ela é ignorante, porque começam coisas mais pesadas, assim, nesse sentido do pensamento próprio mesmo, né? E também de começar a atrapalhar nas relações. Então, a pessoa acaba não conseguindo mais se relacionar com outras pessoas, se relacionar com a própria família, né? Ou também ter muita baixa produtividade no trabalho. Então, ela não consegue nem se desenvolver pessoalmente e nem profissionalmente. E eu acho que isso a gente pode puxar até para outras questões. Como a gente falou antes de alimento, de sedentarismo. Vou começar a me exercitar. Mas tu não vai conseguir. Isso aí dura 2 semanas. Depois tu vai continuar sentado no sofá. Gente, por que fazem isso? Por quê? Ou né? então, tem um outro ponto também, né? Que é a autossabotagem. Que daí a pessoa também não começa a acreditar mais nela, no potencial dela. E ela acaba realmente se autossabotando, né? Digamos assim, ela cria uma agenda, assim, que realmente ela vai modificar, que ela vai mudar alguns hábitos. E daqui a pouco, ela começa a acreditar que ela não é capaz e volta tudo de novo. Né? Então, isso realmente é uma coisa bem delicada, não é algo fácil, né? Não é algo assim, tipo, mas é só modificar. Meu Deus, mas por que tu tá ainda nesse relacionamento? Por que tu ainda tá nesse trabalho? Por que tu tá se envolvendo com essas pessoas? Mas é que tem muitas questões, Envolve né? muito. E tem dependência emocional, dependência financeira, tem a questão psicológica, a questão emocional. Então, assim, é algo muito mais complexo e realmente algo muito mais dimensionado, né? Então, assim, tem pessoas que realmente estão, por exemplo, sempre conseguiu ter, por exemplo, cuidar da vida, da saúde, do lado da profissional, lado pessoal. Mas aí entrou no ambiente de trabalho e começou a minar, que a gente estava falando, né? Enfim, e ela começou a modificar os comportamentos de antes, também é um sinal, né? Então, é algo que também tem que começar a ser analisado. E vocês acreditam que a questão de procrastinação, que a gente vê muito hoje as pessoas falarem sobre isso, o meio também influencia? A parte, tipo, a pessoa ser procrastinadora, para independente do que seja, né? Ou não ser. Isso, o meio pode influenciar também? Eu acho que o meio influencia de todas as formas, tanto a parte de procrastinação quanto a parte de competição interna. Então, se tu tem aquela colega de trabalho, que é uma pessoa que trabalha demais, que te puxa demais, tu acaba te cobrando também a ir nessa pegada. E assim, se é uma pessoa que tá no ambiente que te proporciona isso, essa parte de procrastinação também, é uma pessoa que posterga também, acredito que vai influenciar também. A procrastinação, ela tá muito relacionada à questão da insegurança também, né, da pessoa. Então, assim, se eu me sinto muito insegura, por exemplo, de montar o texto, eu vou procrastinar esse texto até chegar aquele momento, né? Ou daqui a pouco, eu tenho um projeto para apresentar numa empresa. E isso, para mim, é algo muito importante, mas, meu Deus, se eles me criticarem, né? Porque daí a gente entra um pouquinho na questão da ansiedade social também, né? Então, assim, se me criticarem, se começarem a ver que eu faço tudo errado, ou se eu não atingir a expectativa das pessoas. Então, tem muito relacionado com a questão da insegurança, né? Mas tem também da pressão do ambiente.
Então, assim, de realmente pressionar essa pessoa a ser perfeita, essa pessoa a ser produtiva o tempo todo, essa pessoa, nossa, mas como assim, né? Tu não conseguiu fazer esse projeto em 2 dias? Então, assim, tem tudo isso também que envolve, Sim. né? E quando a gente sai desse ambiente, mas a gente tem outras cobranças da vida, da alimentação, da saúde, do entregar, do fazer, tudo mais, a gente sempre leva para uma régua que tem que estar fazendo alguma coisa, né? Primeiro, a gente já falou isso aqui, ninguém tem que nada, gente. Ninguém tem que nada, né? Tem que entender primeiro a sua verdade, o que gosta, o que não gosta, e parar com essa cobrança desse espírito social que tem uma cobrança em cima das pessoas que nem existe, né? Isso. Então, a pessoa precisa ser de tal modo, precisa fazer tal coisa, precisa, e assim... Gente, não, vamos parar. Não existe ninguém ali te cobrando. Eu fico muito braba, assim, quando eu vejo... Ai, pois é, agora todas as mulheres têm que pintar a unha de café porque está cobrando que a sociedade vai ter... Gente, ninguém tá cobrando nada. Ninguém tá te mandando uma correspondência lá, dizendo, agora você tem que fazer tal coisa. Então, a gente tem que parar com isso. E sair desse comportamento de manada, né? Opa, peraí. Eu gosto de determinada coisa. Eu vou fazer tal coisa. Não me interessa que a minha vizinha me disse que escolher verde não é legal. Eu gosto de escolher verde, vou usar verde, sabe? Então, parar com isso também. E eu acho que esse excesso de informações que a gente tem hoje, ela vem para um lado positivo, mas ela vem muito para um lado negativo dessa cobrança e que influencia. A gente está falando aqui como o meio influencia o nosso comportamento, mas lembrar que esse meio pode ser um meio digital, esse meio pode ser um meio presencial, esse meio pode ser a cidade que eu vivo, pode ser, enfim, várias coisas que podem influenciar. E uma coisa que a gente fala, assim, agora que tu falou desse comportamento de manada, enfim, de precisar, de tem que, né? Quando a gente fala sobre mudança na alimentação, né? A pessoa não adianta... Olha, a Sabrine foi no nutricionista, a Betina foi no nutricionista, o Marcelo foi no nutricionista. Ok, beleza, então eu tenho que ir? Não, tu tem que estar pronto para essa mudança, né? A mesma coisa do exercício, tu tem que querer. E como é que a gente vai querer? As coisas precisam fazer sentido. Se a gente não tiver sentido naquilo que a gente faz, a gente não vai ter uma mudança. E seja a troca do shampoo, seja acordar de manhã e tomar café da manhã, tem que fazer sentido para ti. Porque se não faz sentido, a mudança não vem. Então, aí a gente volta naquela pegada de manada, de seguir o que todo mundo faz, e acaba não fazendo sentido pra gente, né? Eu acho que uma grande frase, talvez uma pergunta, assim, né, pra gente começar a finalizar, é por que a gente tá deixando de ser autêntico, né? Por que a gente tá deixando realmente de bater no peito e dizer assim, olha, não, eu gosto disso. Né? Exato. Eu não gosto disso. Porque a gente entrou nesse modelo padrão, né? E esse modelo padrão, ele serve pra tudo. O cabelo tinha que ser de determinada maneira, aí depois entrou a boca, que tem que ser de determinada maneira, os cílios tem que ser de determinada maneira, até o jeito que lixa a unha tem que ser de determinada maneira. Gente, isso não existe, né? E assim, a gente é carregado com uma genética muito forte de outras etnias, de outros descendentes. Cada um tem a sua característica, tem o seu comportamento, tem o seu costume, tem a sua cultura, né? E a gente tá perdendo muito isso. A gente tá quase um robozinho, né? A gente entra numa máquina e começa a ter esse padrão. Até o padrão também na questão da educação, enfim. Mas, nossa, como assim tu mudou essa educação? Por exemplo, eu troquei a minha filha de escola, né? Então, assim, é uma escola completamente diferente do padrão que a gente vê. Então, assim, eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios, eu acredito nessa forma de educação. Então, para mim, isso não é tão assim, assustador. É porque eu acredito naquilo e eu sei que aquilo ali vai ter um efeito futuro. Então, é isso que a gente tem que começar a resgatar, né? Entender onde é que eu tô, o que eu tô fazendo e o que eu quero pro meu futuro, para ser autêntica, né? Para conseguir bater no peito e dar um limite, de falar não pro outro. Não, né? não é ofensa, né? Não é ofensa. Legal falar, não é ofensa. Ele é um fator protetivo para a saúde mental. Assim, ele é necessário para tudo que tu for fazer na vida, né? Meninas, então estamos encerrando mais um conteúdo. Foi ótimo mais uma vez. Obrigada por compartilharem tanto conhecimento comigo, estou aqui, e com toda a galera que está nos acompanhando. E você, já pensou como o meio te influencia nas tuas decisões? O que tu precisa mudar? Ou resgatar alguma coisa que tu quer muito fazer e deixou de fazer por causa da influência? Então, chegou a hora de mudar e começar a colocar mais coisas em prática. Te espero no próximo conteúdo. Até mais!